Para começar a nova etapa aqui do nosso próximo vídeo, que é o Smart Filter, vamos trabalhar com a taxonomia. Primeira coisa, eu vou me basear nas taxonomias e no Smart Filter, como se a gente estivesse construindo a loja de veículo novamente, tá? Só que aqui eu já vou estar falando um pouco mais detalhado, né? Eu nem sei se vai ficar um pouco mais detalhado do que já era antes, porque lá no vídeo também já falei um pouco mais sobre isso. Taxonomias. Você vai vir aqui em Jet Engine, vai clicar em taxonomias e vai adicionar novo, certo? Aqui em taxonomia name, você vai dar um nome para sua taxonomia. Então, no nosso caso aqui, eu quero tipo de veículo, certo? Daí, clicando fora, a taxonomia slug, ela já vai assumir por padrão, que nem assume lá nos post type, como eu mencionei, certo? No post type aqui, ó, das taxonomias, nós vamos escolher o nosso post, tá? No caso aqui será o lista de veículos, certo? E aqui no editar link, né, do Metabox, nós não vamos mexer. Aqui a única coisa que nós precisamos aqui nos atentar aqui é a questão da hierarquia, certo? Que nós vamos utilizar dentro do nosso Smart Filter. E aqui nós já podemos dar um add taxonomia, certo? Agora nós já temos uma taxonomia, agora nós vamos adicionar outra, certo? Tipo de veículo, aqui será marca do veículo, a próxima. Clicando fora já vai assumir por padrão slug. Post type vai ser lista de veículo e o advance será hierarquia. Agora nós temos o ano do veículo. Ano do veículo. Daí agora vamos em Advanced Settings e vamos marcar a hierarquia. E vamos dar um add taxonomia. Cadê? Esqueci de selecionar o post type. Bom, pronto. Daqui agora nós vamos na nossa post de veículo que nós criamos e vamos selecionar cada um deles, tá? Eu vou selecionar um para mostrar para vocês e depois eu vou adicionar nos outros fora da câmera, certo? Aqui, ó, selecionando o seu post, certo? Selecionando o seu post type que você quer, você está criando, tudo mais, já vai aparecer aqui, ó. As taxonomias elas já vão aparecer aqui como se fosse uma categoria do seu post, né, ou da sua loja de veículos, por exemplo. Aqui, ó, no ano desse veículo eu vou adicionar aqui 2022 e na marca do veículo eu vou adicionar aqui uma Audi e o tipo de veículo é um carro, né, um automóvel, um carro, e vou dar um atualizar, certo? Daí agora eu vou adicionar os outros por trás das câmeras e daí a gente já vai dar sequência nos Smart Filter, porque para construir o Smart Filter nós precisamos de informações dentro do nosso sistema de WordPress, do nosso banco de dados do WordPress. Daí aqui, pulando para nosso Smart Filter, já vamos vir aqui, ó, em Smart Filter, adicionar novo. Para puxar do jeito que nós criamos aqui as nossas taxonomias em sistema de hierarquia, por exemplo, se for um carro, ele vai mostrar opções somente de carro. Se for moto, ele vai mostrar opções somente das motos. É muito fácil. Então nós vamos vir aqui e digitar aqui, ó, no nome da taxonomia do Smart Filter, né? Pesquisa de veículos. Esse primeiro nome aqui ele mostra somente para nós, tá? É só visual para nós, para podermos identificar o que nós vamos atualizar, o que nós vamos editar, coisa do tipo. Já o filter label, aqui, ó, essa categoria aqui de filtro, ela já mostra para o usuário final, se você quiser, é claro. Aqui será pesquise o seu
veículo. Ou melhor, pesquise o veículo dos seus sonhos. Aqui, ó, o Field Settings. Aqui é o tipo de filtro que nós estamos querendo criar, certo? Dependendo do tipo de filtro que você quer criar, ele vai abrir uma nova etapa de configuração. Temos aqui o Checkbox Select, né? Nós podemos buscar através também de taxonomias ou através de post. Temos sistema de glossário também, tá? Nós podemos buscar também dessa forma. Eu vou mostrar eles de pouquinho em pouquinho aqui no curso, tá? Porque checkbox list é uma coisa muito ampla e nós precisamos ter bastante informações para poder trabalhar, porque alguma dessas informações nós trabalhamos muito com o WooCommerce, o sistema de glossário, tá? A gente trabalha com o WooCommerce porque às vezes nós temos ali categorias pré-definidas ali no nosso sistema e nós queremos selecionar múltiplas informações. Então eu vou adicionar pouco a pouco. Então eu vou introduzir aqui na aula de pouco em pouco, ok? Nós vamos selecionar aqui o Select. O Select é o que vai fazer todo o trabalho para nós de hierarquia. Daí aqui, ó, no Select você vai ativar, ó, is hierárquico, é hierarquia, né? Daí aqui ativando ele vai desaparecer com essas outras informações e você vai ativar essa, ó, tá vendo? Daí aqui nós podemos colocar aqui, ó, o tipo de veículo. Daí nós vamos puxar o tipo de veículo que nós estamos querendo trabalhar. Eu vou selecionar o placeholder, o label e o placeholder somente para informações textuais, por exemplo. No campo do tipo de veículo, no campo de select, ele vai aparecer essa informação como um lembrete do que a pessoa pode pesquisar ali e do que a pessoa vai encontrar ali naquele campo, certo? E aqui, ó, tá vendo como eu menciono que Smart Filter é um sistema bem amplo, porque aqui, ó, nós já temos outras opções que cada uma dessas outras opções vai abrir outras opções. E aqui, só no Select, ele já tem outras opções para você puxar através de uma taxonomia, ou se você puxar através de uma categoria ou coisa do tipo. Só que aqui, como nós estamos trabalhando com taxonomia, nós podemos puxar aqui, ó, a taxonomia do tipo de veículo que nós criamos, certo? Ó, tipo de veículo aqui embaixo. Daí agora, o tipo de veículo. Nesse caso aqui, o tipo de veículo a pessoa vai escolher se é carro ou se é moto. Nada mais que isso. Se for carro, vai cair nesse outro campo aqui, que é a marca do veículo. Então, se for carro ou se for moto, vai cair nessa categoria aqui de marca do veículo, certo? Daí então, se for carro, pode selecionar uma marca do veículo que está ali. Daí depois, dependendo da marca que a pessoa escolher, qual que é o ano dessa marca, qual que é o ano do modelo desse carro, ano do veículo. Eu vou dar um publicar. Publicando, nós vamos lá para a página home, que eu já tenho uma página home criada, certo? Então aqui, pessoal, já na nossa página home, nós vamos clicar nesse maisinho, certo? E vai adicionar uma seção de uma coluna só. E vamos clicar aqui nesses vários pontinhos e digitar aqui, ó, Filter. Só digitar Fill já vai aparecer os filtros para nós, certo? E aqui nós vamos selecionar aqui, ó, esse Select. Vamos clicar e arrastar, certo? Aqui, ó, nessa seção, como são apenas filtros de pesquisa, eu costumo trabalhar com 1300 pixels, certo? Mas como são apenas filtros de pesquisa, eu vou trabalhar apenas com 1000 pixels de largura. Clicando nesse lapisinho, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, ó, no Select Filter, vou digitar o nosso filtro, o filtro de pesquisa de veículos. E ele já vai aparecer aqui para nós, certo?
Aqui, ó, muito importante, eu vou traduzir a página aqui. No estilo de filtro, nós selecionarmos o Jet Engine e no aplicar tipo de filtro, aí vai depender da sua escolha. O Ajax, ele vai fazer um carregamento na própria página, certo? E o carregamento de página, ele vai mandar esse carregamento para a página do carregamento, certo? Por exemplo, ele apenas vai dar um reload na página e vai mostrar os veículos. Eu costumo utilizar Ajax, porque a pessoa não precisa sair dessa página e ela pode verificar somente na página home. Aqui, ó, pulando aqui aplicar em, temos aqui o clique no botão ou alterar valor. O alterar valor, automaticamente quando eu selecionar um filtro e selecionar os filtros, né, ele já vai alterar o valor. E o aplicar em botão é o que eu costumo utilizar nesse tipo de filtro, é que quando você selecionar um tipo de veículo, você já vai poder selecionar outro tipo de uma marca do veículo e um ano do veículo sucessivamente, né, em ordem, e depois você vai aplicar um botão, ao invés de você ter que selecionar um veículo e ele fazer o recarregamento daquela página. Então eu costumo adicionar um botão nisso. E para adicionar o botão, além de um clique no botão para aplicar, vamos mostrar o botão, certo? Você ativa, ele já vai vir desativado, daí você ativa para mostrar o botão. Daí você pode selecionar, mudar o texto aqui, dizer aqui, ó, pesquise o veículo. No rótulo, o rótulo é aquilo lá que eu mostrei para vocês, certo? Para dar uma direção ao usuário, o que tem dentro daquele rótulo, o que tem dentro daquele campo. Eu costumo esconder porque eu acabo utilizando o placeholder, que são esses textos aqui dentro, ó, do veículo, aqui dentro do campo, ó. Então eu costumo esconder eles. Vamos ver aqui no estilo. Temos duas opções para você deixar, né? Você pode deixar ou o campo desta forma, é bastante utilizado quando está ao lado de conteúdo de lista, sim. Ou você pode vir aqui, ó, em filtros agrupados e mudar a posição de linha para a coluna, certo? Mudando a posição de linha para a coluna, você pode trabalhar dessa forma. Ou ele em colunas ou ele em linha. Eu costumo trabalhar, dependendo do tipo de caso, como é uma página home, eu costumo trabalhar com ele em linha. Daí o que eu faço? Eu aumento a largura do campo do item aqui, ó, o espaçamento. Eu posso aumentar o espaçamento aqui, ó, da largura do item. Daí eu posso vir aqui em content, aumentar a largura do campo, certo? Volto em filtro agrupado de novo, ó. E posso trabalhar aqui, ó, trabalhar nessa posição. Daí aqui eu costumo vir aqui com o botão e deixar o botão na mesma altura. Só que repara aqui, ó, no alinhamento ele só muda a posição. Então o que eu costumo fazer aqui? Eu venho aqui, né, no lapisinho aqui, eu vou em estilo, eu vou em botão, eu vou aqui em margem e vou subir negativamente esse botão, certo? Vou subir negativamente ele, ó, e vou deixar na mesma posição dos outros campos. Aqui, se você quiser, você pode até mexer no preenchimento do botão, por exemplo, ó, 5 pixels inferior, 5 pixels superior. Você pode trabalhar nessa perspectiva também, né? Daí você deixa ele alinhado, ou você pode deixar ele embaixo também, mantendo um layout aí diferente do meu. Isso vai questão de layout de gosto também, né? Daí aqui, ó, na seção, nós podemos ver aqui na seção, não tem muito que mudar nisso daqui, certo? Eu geralmente só mudo isso e dou uma cor para esse botão aqui, mas é muito simples também, certo? Você pode vir aqui no botão, ó, e mudar o texto, ó. Vou acabar mudando o texto, a cor do botão,
Pode vir aqui em raio da borda, modificar a borda. Para tirar essa borda, você dá uma borda sólida e coloca a cor da borda de branco, né? Porque é o fundo ali. Daí vamos voltar aqui, ó. Vir na seção. Somente dentro dessa coluna aqui, ó, que é a coluna de dentro, porque nós temos a coluna de fora e a coluna de dentro, certo? Somente na coluna de dentro eu vou colocar uma cor branca. E isso é somente para a coluna de dentro. Desculpa, na seção de dentro ainda. Eu vou vir aqui, ó, nessa seção de dentro e vou trabalhar no padding, certo? Posso colocar uns 20 pixels, às vezes até um pouco mais, ó. 35 pixels. Daí aqui, ó, ainda nessa coluna de dentro, eu vou dar uma borda, eu vou colocar um arredondamento para ela, ó. Daí eu vou subir mais essa coluna ainda, certo? E vou deixar aqui nessa posição, para mim tá ok. Eu vou dar um atualizar aqui. Atualizamos, eu vou vir aqui no nosso site, vou dar um atualizar nesta página. E vou vir aqui, ó, atualizamos. Vou vir aqui em carro. Ó, Audi 2022 vai aparecer. BMW 2000, Mercedes 2010, Porsche 2001, tá vendo? Ó? Moto, Honda e Yamaha. Honda não estava aparecendo. Então agora está tudo aparecendo. Então é exatamente isso. Se você estiver gostando do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e comente aí para fortalecer o canal. Valeu!